Olá! Hoje o nosso papo é sobre algo que, com certeza, todo mundo sente: como manter a calma, a serenidade no mundo que não para. O mundo totalmente dominado pela tecnologia. E para nos ajudar nessa, a gente vai buscar as ideias de um filósofo, Martin Heidegger. Bora lá entender isso? Sabe aquela sensação de que sua atenção está sendo disputada o tempo todo? Notificação aqui, e-mail ali. Parece que a gente está sempre correndo, né? Aquele momento de silêncio para pensar de verdade, com calma, está cada vez mais raro. E aí vem a pergunta: será que a gente está perdendo a capacidade de pensar? E o mais incrível é que essa não é uma preocupação nova. Olha só, lá em 1955, muito antes de smartphone, de internet, o filósofo Martin Heidegger já falava sobre isso. Ele dizia que o problema não é que a gente não sabe mais pensar. O problema é que a gente está ativamente fugindo do pensamento. Mas fugir do pensamento? O que ele queria dizer com isso exatamente? Por que a gente fugiria de algo que é, a base do que a gente é? Heidegger usa uma imagem forte. Ele diz que essa ausência de pensamentos é um hóspede sinistro no mundo moderno. Pensa assim, não é que nosso cérebro parou de funcionar, nada disso. A nossa capacidade de pensar está ali, intacta. Só que a gente deixa ela parada, sabe? Como se fosse um campo super fértil que a gente simplesmente não cultiva. Ok? E aqui vem o ponto central de tudo. Para entender essa fuga, Heidegger diz que a gente precisa sacar que existem dois tipos de pensamento. E essa distinção, olha, muda completamente o jogo. Então vamos lá. De um lado, tem o que eles chamam de pensamento que calcula. Esse é o nosso modo padrão hoje em dia, né? É o pensamento que planeja, que otimiza, que busca eficiência. É aquele que está sempre correndo de uma oportunidade para outra, resolvendo um problema atrás do outro. Agora, do outro lado, tem o pensamento que medita. Esse é o oposto. Ele não tem pressa. Ele para, ele reflete sobre o sentido das coisas. Ele precisa de tempo, de paciência, de, deixar a ideia amadurecer. E aí que está o pulo do gato. A nossa sociedade moderna, obcecada por produtividade, por resultado, por fazer acontecer, ela só valoriza um desses dois, o pensamento que calcula. A gente vive nessa correria e é por isso que a gente foge do outro tipo de pensamento, o meditativo, que é mais lento, mais profundo. Tá, mas e daí? Qual o problema de viver só no modo calculador? A consequência, segundo Heidegger, é bem séria. Ele chama isso de desenraizamento. É como se a gente perdesse a nossa conexão com o lugar onde a gente vive, com o mundo à nossa volta. Para explicar essa ideia, Heidegger até usa um verso de um poeta, Johann Peter Hebel, que é lindo. Diz que a gente é como planta, que precisa fincar raízes na terra para poder crescer e dar frutos. Ou seja, qualquer coisa que a gente cria de verdade precisa ter raiz, precisa estar enraizado em algum lugar. Só que o espírito da nossa época, como ele dizia, faz justamente o contrário, nos arranca as raízes. E a tecnologia tem um papel central nisso. Pensa bem, na época dele, ele falava do rádio e da TV. Hoje, a gente pode falar de internet, rede social. Mesmo sem sair do nosso quarto, a nossa mente está em outro lugar o tempo todo. A gente acaba virando um estranho dentro da nossa própria casa. E aí vem uma provocação genial dele. Ele diz que hoje em dia uma pessoa pode estar totalmente desenraizada, sem nunca ter saído da sua cidade. Ela pode se sentir mais sem teto existencialmente do que alguém que foi expulso do seu país. Por quê? Porque a cabeça dela não está mais ali. Está sempre em outro lugar, no mundo digital. E essa mentalidade só de cálculo muda a nossa relação com tudo, inclusive com a natureza. A natureza deixa de ser, a natureza e vira só um gigantesco posto de abastecimento. Um monte de recurso ali pronto para ser explorado pela indústria, pela tecnologia. A gente perde a conexão. Ok, o cenário parece meio sombrio, né? Mas calma, não é um beco sem saída. Heidegger propõe uma solução, ou melhor, uma atitude. Uma palavra em alemão, Gelassenheit. A gente pode traduzir como serenidade. E o que é essa tal de serenidade? Importante, não é sobre virar um eremita e jogar o celular fora. Seria até bobagem, né? A ideia é outra. É sobre criar uma relação diferente com a tecnologia. É sobre usar as ferramentas sem virar escravo delas. E o legal é que é uma ideia bem prática. Essa serenidade funciona com um movimento duplo. Primeiro, você diz sim. Sim, eu vou usar a tecnologia, vou usar o que eu preciso. Mas ao mesmo tempo, você diz não. Não, eu não vou deixar que isso me domine, que sugue toda a minha energia e defina quem eu sou. Quando a gente consegue praticar esse sim e esse não ao mesmo tempo, a nossa relação com a tecnologia fica, como o próprio Heidegger disse, maravilhosamente simples e tranquila.
Os aparelhos continuam lá, fazendo o trabalho deles, mas a gente consegue manter uma distância, sabe? Eles não invadem mais o nosso espaço mais íntimo. E com isso a gente chega no ponto final da nossa conversa. Porque, no fundo, o que está em jogo aqui é algo muito maior. É sobre preservar a nossa essência humana, a nossa capacidade de refletir. Lá na época dele, no comecinho da era atômica, Heidegger fez uma afirmação que deve ter chocado muita gente. Ele disse que o maior perigo daquele tempo não era a bomba atômica. Existia um perigo muito maior e bem mais silencioso. O verdadeiro perigo para ele era que o pensamento que calcula se tornasse o único jeito de pensar, o único válido, o único exercitado. Se isso acontecesse, a gente teria aberto mão da coisa mais importante que nos faz humanos, a nossa capacidade de meditar sobre o sentido da vida, das coisas. Então, para a gente fechar, salvar nossa essência significa manter essa reflexão viva. E para isso, a tal da serenidade e uma abertura ao mistério, ou seja, aceitar que nem tudo pode ser calculado, andam de mãos dadas. São essas duas atitudes que podem, quem sabe, nos dar um novo tipo de raiz, um novo chão para a gente pisar neste mundo moderno. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa e, claro, meditar sobre ela. Na nossa vida, no dia a dia, como a gente pode praticar esse sim e esse não com a tecnologia? Com o celular, com as redes sociais, com essa avalanche de informação? Como a gente pode garantir que o nosso pensamento meditativo tem espaço para respirar e para florescer?